mulher, lésbica. Gente, acho que agora que tá gravando. Vamos começar agora de novo. Boa tarde para todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro virtual. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Lorena, eu sou psicóloga, mulher, lésbica, pós-graduada em docência do ensino superior e atualmente eu estou na coordenação da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual da Subsede Centro-Oeste. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância da atuação da psicologia na saúde mental da população LGBTQIA+. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a presença dos nossos convidadas e convidados, aos colaboradores do CRP que viabilizaram esse evento, ao colaborador da nossa comissão, Gabriel, e à conselheira Liliane. Muito obrigada pelo trabalho de vocês que viabilizaram esse nosso evento aqui hoje. Então, nós vamos conversar sobre o papel da psicologia no que se refere a essa atuação. Vou começar dizendo aqui, então, sobre a psicologia no sentido de enfrentar a naturalização dos preconceitos e processos de exclusão que atingem as pessoas com distintas orientações sexuais e identidade de gênero. Essa frase que eu estou citando é de um artigo escrito pela nossa convidada, Cel. E eu vou aproveitar para chamá-la para a fala e dar início ao nosso evento. A Cel vai se apresentar, vai ser uma fala introdutória de 15 minutos, cada convidado vai ter uma fala nesse tempo, e depois nós vamos discutir. Vamos lá, Cel? Pode começar. Obrigada, Lorena. Vocês me escutam, né? Que às vezes nesse nosso tempo a internet prega peças, então se falhar, se por acaso cair, me sinalizem, por favor. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa sala, por esse espaço, por essa abertura assim, dessa conversa com esse tema tão fundamental. Começando a me apresentar, depois dessa recepção tão calorosa e acolhedora, eu sou Cel Cavalcante, sou pernambucana, acho que o sotaque não nega muito e espero que não negue, mas atualmente eu moro no Rio, e aqui no Rio eu estou terminando um processo de doutorado em psicologia também, só que paralelo a isso, sou também conselheira da atual gestão do 16º plenário do Conselho de Psicologia do Rio de Janeiro. E aí nesse contexto, alguém está falando que não está pegando bem, deixa eu só ver nos comentários, não estou conseguindo acompanhar. Cel, está com um pouco de ruído. Está com ruído. Melhorou? Me sinalizem, melhorou? Está com ruído ainda? Está com ruído ainda. Ok. Se eu falar assim sem o fone, vocês me escutam? Tá, vocês conseguem me ouvir bem então, melhorou? Melhorou. Ótimo. Então, que bom. Então, eu vou falar assim, falar um pouco mais perto do computador. Então, desculpa, gente, intercorrências desse tempo virtual, dessa vida que não aguento mais esse mundo virtual sem vocês, mas, enfim, vou precisar fazer isolamento virtual quando tudo passar e passar uns meses sem abrir internet. Mas, voltando um pouco, então, sou Cel, sou pernambucana, mas atualmente moro no Rio, né? E aqui no contexto do Rio compõe a plenária atual da gestão do Conselho de Psicologia do Rio de Janeiro. E nesse contexto da plenária, coordeno a Comissão Regional de Direitos Humanos, lugar a partir do qual venho poder, já desde o ano passado, final do ano passado, trocar com a Liliane especialmente, assim, tem sido uma parceira, apesar do isolamento, apesar da distância, somos estados vizinhos, então tem dado para começar a rabiscar algumas
estruturas que estão só começando, de certa forma, já que a gente começou uma gestão e imediatamente veio a pandemia, veio todos esses redesenhos que a gente precisou se adaptar. Então, praticamente metade da nossa gestão já foi virtual, assim, já foi em tempos de isolamento e a gente das nossas próprias casas, assim, esse desenho curioso e estranho. Mas que, ainda assim, a gente não parou de fazer coisas, né? Acho que a gente continuou, talvez, fazendo até mais coisas do que antes, assim, e tendo que gerir de outras formas os nossos tempos, os nossos trabalhos, assim, as nossas demandas. Mas, de certo modo, o tema da mesa, eu fico muito feliz que ele é muito caro, tanto pelos caminhos de pesquisa, de trabalho que vem desenhando, tanto pelos caminhos dentro do Conselho também, já desde 2016, quando eu compunha o Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, morando lá, e aí nessa composição lá eu coordenava a Comissão de Gênero e Sexualidade, desde 2016, 17, 18, aí mudo para o Rio, enfim, e aí ano passado volto a compor o Conselho para aqui em outro estado. Bom, mas aí tem uma história de uma construção que a gente pode tocar daqui a pouco, assim, uma história de uma construção que produz efeitos muito diretos na vida e no que a gente chama de cuidado para as populações LGBT no Brasil. Acho que isso é uma história do presente, isso é uma história da nossa geração que é importante ser registrada e contada. Acho que eu tenho um pouco essa perspectiva. Além de ser uma pessoa trans também, acho que isso me atravessa na matéria, assim, me atravessa no corpo, esses temas, assim, não só no intelecto e nas leituras, nas abstrações teóricas, mas tem um atravessamento muito pragmático e material do cotidiano. E que a gente, quando é psicóloga, quando é LGBT, quando também é conselheiro, quando também é pesquisadora, isso vai juntando uma série de fronteiras que a gente vai habitando ao mesmo tempo. E não à toa, a Glória Zaldúa é uma teórica feminista que me ajuda muito a pensar sobre as fronteiras, sobre as bordas e sobre como a gente acaba inevitavelmente se compondo e compondo subjetividade a partir dessas bordas todas, assim, já que a gente está com um pé em cada lugar e eles são inseparáveis, assim, não dá para dizer que eu sou só uma coisa, que eu sou outra coisa, que eu sou outra, não é. A gente está com o pé em cada uma dessas fronteiras ao mesmo tempo e dá conta delas, assim. Acho que poucas e poucos de nós, assim, conseguimos estar completamente num território só, assim, num território identitário, essencial, político só. Acho que a gente vive essa interseção de vários marcadores, né, várias proposições. Bom, mas antes de entrar de fato na fala, assim, só fazendo essa saudação inicial, porque são só 15 minutos, eu começo pedindo uma desculpa a vocês. Começo pedindo uma desculpa porque eu tive um choque com a demanda de intercorrência de trabalho e eu não vou conseguir ficar com vocês até o final, porque eu tinha organizado alguém para ocupar a minha aula, só que aí depois não deu mais, assim, então antes do final da roda eu vou ter que sair. Então, eu vou sair um pouquinho à francesa, assim, tipo, um pouquinho quietinha, para não atrapalhar a fala das outras pessoas, que vai ser incrível, mas já começo pedindo essa desculpa e já peço uma desculpa com proposição, de que a gente continue essa roda na intersecção TRT05 e TRT04, que a gente possa fazer um fit ou uma roda 02, assim, tipo, compondo até no modelo similar, mas também puxando também pelo nosso TRT do Rio, assim, acho que a gente pode desenhar daqui a pouco e todo mundo falou, fica atento, que logo mais a gente divulga um outro eventinho que é a continuidade desse, assim, acho que é algo interessante e produtivo, assim, mas peço desculpas por hoje, por essa intercorrência dessa vida de trabalho virtual e de casa, que é tudo ao mesmo tempo. E alguém está apresentando alguma coisa. Ah, tudo bem. Mas começar a pensar sobre essa relação da psicologia com populações LGBT, e aí eu pensei um conjunto de provocações, mais do que respostas prontas, um conjunto de perguntas, de angústias, de questionamentos, para produzirem um pouco esse debate, que eu acho que não se esgota nem tão fácil, assim. E tomara que não se esgote mesmo. Acho que a gente tem que desconfiar dos debates que se esgotam rápido. Acho que não é essa a intenção e não é um debate se ele se esgota rápido. Não é uma reflexão se ela se esgota em um post de Twitter, assim. Acho que não é esse o modelo que a gente deveria preconizar. Mas pensar a saúde mental da população LGBT e o lugar da psicologia aponta necessariamente para uma controvérsia. Uma controvérsia por quê? Tem uma imagem que acho que ajuda a gente a começar a pensar isso. Tem um textinho já bem antigo, que nem é sobre LGBT, mas para mim ajuda a emprestar uma figura para a gente entender isso, que é do Canguilhem, que é o autor do O Normal e o Patológico. Ele foi orientador do Foucault e é um pouco famoso por isso, mas tem um texto dele que não é tão conhecido, que é lá dos anos 50 ainda, que chama O que é a Psicologia. Nesse texto do Canguilhem,
ele vai pensando, tá, o que é isso que é psicologia, que não é antropologia, que não é sociologia, que não é filosofia? O que é que justifica esse campo de saber que parece tão poroso, mas ao mesmo tempo ele é muito próprio? É o Canguilhem. Se vocês procurarem o normal e o patológico, vai aparecer que é o famosinho dele, e aí tem o nome dele, o sobrenome. Mas nesse texto, o que é a psicologia, ele vai pensando, o que é isso? Que lugar é esse que a psicologia ocupa? E ele chega numa conclusão, assim, numa metáfora super irônica, assim, eu acho ele muito irônico, quando ele olha o Instituto de Psicologia que ele dava aula, lá nos anos 50, na França. E ele vê que o Instituto fica no meio de uma ladeira. E ele pensa, acho que essa é uma metáfora geográfica perfeita para eu entender o que é psicologia. Porque ele diz que o Instituto fica no meio da ladeira. Em cima da ladeira ficam os salões da filosofia, onde circulavam na época, nos 50, 60, boa parte dos filósofos que desenharam tudo que a gente pensa hoje sobre o século XX. Circulava Sartre, Foucault, essa galera que hoje a gente ainda referencia e lê, então eles circulavam na mesma rua em cima da ladeira. Embaixo da ladeira do departamento de psicologia, o Canguilhem disse que ficava a delegacia de polícia. Ele disse que acha muito curioso esse meio do caminho dessa ciência, desse saber que fica entre os altos salões da reflexão filosófica, da produção de outros mundos, do questionamento das verdades estabelecidas, mas também, se descer, vai dar na delegacia de polícia. E delegacia de polícia, enquanto vai dar num certo viés criminalizante, punitivista e fiscalizador das pessoas e da subjetividade. Acho que é mais nesse sentido do que na instituição policial em si, porque, enfim, delegacia de polícia, a minha tese é na delegacia de polícia. Então, a delegacia de polícia pode ser espaço de filosofia também, assim, se a gente levar esse questionamento. Mas, na metáfora do Canguilhem, a delegacia vem como uma figura, uma forma desse viés mais punitivista, mais criminalizante, inclusive, que a psicologia também pode se vestir. Se a gente quiser usar ela dessa forma, a gente sabe que ela vai funcionar dessa forma também. Daí que eu acho que esse paradoxo, que para o Canguilhem inaugura nosso próprio campo enquanto psicologia, é muito evidente quando a gente pensa quais foram as relações historicamente estabelecidas da psicologia com as populações LGBT. E como que a gente chama saúde mental, e como que a gente chama saúde mental das populações LGBT. Se a gente está afunilando o recorte, assim. A gente poderia amplificar para vários outros recortes, mas afunilando é muito nítido essa controvérsia desses dois lugares. E se for só para nomear muito rapidamente também, já que eu jogar só provocações sem mergulhar muito, e a gente convide todo mundo a mergulhar e procurar e pensar sobre isso na continuidade dessa roda, mas essa controvérsia fica muito evidente quando a gente vê que, nas últimas décadas, a psicologia acabou dançando, de certa forma, por entre dois modelos, assim, em relação às populações LGBT. Um modelo patologizante, um modelo enquadrador das subjetividades, e um modelo que estabeleceu certa norma, nem todo mundo cabe. Então, se vestiu desse lugar de eu vou fazer você caber nessa norma muito estreita, mas também um outro modelo, que é o modelo emancipatório. Um modelo alinhado com as defesas dos direitos e com a possibilidade de expansão da vida. Então, acho que a gente pode perceber muito nitidamente como que a psicologia, e se a gente territorializa, a psicologia no Brasil, especialmente, veio dos anos 90 para cá, dançando entre esses dois polos. Até hoje, a gente segue enquanto categoria, enquanto coletivo, enquanto grupo, dançando entre esses dois polos. Assim. Por um lado, uma psicologia que ainda se veste do ideal mais patologizante, do ideal mais auto-investido de um suposto poder sobre as pessoas, e poder de dizer sobre as pessoas quem elas são, e de definir para as pessoas quem elas deverão ser. Assim. E por outro contrapolo, assim, uma outra psicologia completamente diversa dessa, que propõe emancipação, propõe formas mais amplificadas de vida, formas mais possíveis de estar aqui. Entendendo, inclusive, que o sofrimento também é mais amplificado do que a patologia. Parece um pouco abstrato esse debate, assim, mas vamos contextualizar um pouco. Por exemplo, em agosto, Semana da Psicologia, a gente acabou fazendo um monte de eventos, assim, país afora, né? Num desses que a gente fez aqui do Rio, teve uma fala do Pedro Paulo, que é o nosso presidente, e me mexeu muito, que me fez pensar bastante coisa. Quando ele contou um pouco da história do que foi construir nos anos 90 a Resolução 0199, que acho que é uma resolução que ela diretamente com essa nossa mesa, e aí eu não vou meter muito a explicar ela, mas convido quem não conhece a conhecer. É bem fácil achar ela pela internet, pensar os debates todos que ela causou de 2017 especificamente, mas ele vai apontando como nos anos 90, para o acesso à psicologia no Brasil construir essa resolução foi um ato de coragem, inclusive.
Foi um ato de coragem de algumas pessoas que ocupavam as instituições e, curiosamente, foi coragem de dizer a mesma coisa que a OMS já tinha dito 10 anos antes, porque no final dos anos 80 a OMS já tinha dito exatamente o que a nossa resolução diz. Mas mesmo com a normativa internacional da OMS, mesmo com todos esses marcos regulatórios, no Brasil ainda haviam psicólogos que continuavam oferecendo cura, reversão, reorientação de forma mais livre. Então, 10 anos depois do que a OMS anunciar que ser LGBT não seria necessariamente a doença, a gente ainda via profissionais marcando esse lugar da doença, da disfunção, do distúrbio, da patologia. Então, ele apontou como, no final dos anos 90, 99, um grupo de psicólogos marcar de que não é doença, não há o que curar, vamos repensar essa lógica, vamos repensar o que é isso que a gente está chamando de cuidado, o que é de fato cuidado. E quando a resolução é lançada, que ele marca como sendo um ato de coragem, porque as pessoas que lançaram foram duramente atacadas na época, foi um ato de coragem que atravessou uma geração inteira. Toda a geração posterior, assim, que veio, sentiu o efeito dessa resolução. Como assim, Celso? Explico. Eu nasci em 90. Eu acho que as pessoas, boa parte das pessoas que estão aqui nessa sala que eu estou vendo, talvez também nasceram em 90 para cá. E quando a gente nasceu em 90, foi ficando adolescente, entendendo que a gente não sabia muito bem as normas, já foi depois dos anos 2000. Então, a gente já tinha aí alguns marcos normativos da psicologia brasileira. Então, quando nossa geração, que foi a primeira geração, já estava numa idade mais de adolescente, de experimentação, e na idade em que geralmente as famílias encaminhariam para as correções, ou para as reorientações, ou para o psicólogo corrigir você, a gente já tinha no Brasil uma normativa que dizia, então, psicólogos, isso não funciona, isso é tortura disfarçada de cuidado, você não pode fazer isso. Então, foi bem mais difícil para a nossa geração ser submetida a esses processos do que a geração anterior. Então, isso foi um efeito direto que a nossa geração sentiu de um documento publicado em um ano específico, num momento histórico específico, mas que atravessou a possibilidade de subjetividade ou de afirmação de si de toda uma geração posterior, que já teve outros referenciais para se entender, para além da doença. Então, quando a gente começou a se entender, a gente ia procurar, não tinha só os velhos textos dizendo que você é doente, que você é errado, que você é louca, que você... seja lá qual palavra que vocês usarem, assim. Então, não era mais isso que tinha para a nossa geração. A gente já tinha outras palavras para falar sobre a gente, porque já haviam outras pessoas produzindo outras palavras, outras narrativas, outras histórias. Isso produz subjetividade. Isso produz lugar no mundo. E isso produz, ou não, ou ameniza sofrimento. Acho que é esse um ponto de virada assim, que a gente precisa chegar. E por que é um ponto de virada? Porque fala desses dois polos da psicologia. E isso nunca foi pacífico. Até hoje isso não é pacífico. Até hoje existe um grande grupo assim, de psicólogos, querendo reafirmar o lugar da patologia para pessoas LGBT. E é uma disputa, inclusive jurídica. Não à toa, essa resolução que eu citei, ela acumula o ranking de ser a instituição mais atacada juridicamente de todas as resoluções do Conselho de Classe. E olha que existem resoluções desde os anos 60, que estão vigentes e que nunca foram questionadas juridicamente, mas essa específico, ela tem um ranking que é a mais atacada judicialmente. Só que a gente foi seguindo, né? Acho que esses passos dados pela geração anterior faz com que a gente tenha uma certa herança discursiva, uma herança de narrativas possíveis, que a gente já pega o bastão sem precisar começar do zero, de certa forma, sem precisar reinventar a roda. Então a gente já consegue caminhar um pouco mais adiante nessa disputa por uma psicologia que promova a emancipação do sujeito, que promova a expansão e que promova, de fato, cuidado. E aí um desenho muito similar a esse também foi quando, em 2017, a gente entendeu que talvez seria já um momento de complexificar o debate. Porque de 99 para 2017, a gente conseguiu produzir muita coisa sobre gênero, sexualidade, sobre políticas públicas. Era outro país. A gente já vivia outro país, a gente já vivia outra relação coletiva entre nós mesmos e entre as coletividades que a gente habita. Então já fazia sentido atualizar o debate. Então, em 2017, de novo, assim, dentro do sistema conselho, se começa uma certa discussão, acho que discussão é a palavra, assim, porque nada nunca é homogêneo, assim, se começa uma certa discussão para a gente complexificar já o debate promovido pelo 099. E como efeito dessa discussão de complexificações, a gente produz a resolução 0 de 2018. Aí essa, assim, já pensa
a atuação profissional da psicologia específica junto com pessoas trans e com as especificidades que é um cuidado com a população trans no Brasil, que é um pouco diferente, ou em algumas relações, assim, especialmente com as políticas públicas, não tanto na clínica, mas com as políticas públicas é um pouco diferente do que com as pessoas de gênero. Então, a gente já redesenha um pouco essa outra resolução já para evitar algumas confusões da nossa categoria e orientar mesmo, assim, como um convite à reflexão. E acho que isso talvez seja um ponto interessante para a gente entender. As resoluções, elas, muito longe de ser um viés punitivista, assim, tipo um marco de criminalização, elas são um convite à reflexão. Um convite a, olha, pessoa psicóloga, você nunca pensou sobre isso, mas chegou no seu trabalho? Pensa sobre esses pontos aqui, pensa sobre esses conceitos que estão aqui desenhados, procura por esse caminho. As nossas resoluções têm um caráter orientativo, muito mais do que punitivo. Muito mais, assim. E isso é a potência delas, não é punir, assim, é orientar. É convidar ao diálogo, convidar ao pensamento. Convidar a sair desse automático da patologização que às vezes a gente aprende de uma forma muito rápida e rasa nas nossas graduações e que na vida depois não dá tempo a atualizar, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa fazer outras coisas, enfim, seguir a vida. Então, às vezes não dá tempo a aprofundar os debates. Então, essas acabam sendo convites a atualizar um pouco o debate. Mas ainda voltando para essa controvérsia, e eu estou falando um pouco rápido, desculpem, mas, enfim, voltando um pouco para essa controvérsia, outro desenho interessante para a gente pensar, que também é uma pista super interessante para pensar essa relação que a psicologia vai estabelecendo com pessoas LGBT, mas não só, com qualquer pessoa que susceite uma marca da diferença, e aí a gente pode pensar diferença racial, diferença de território, diferença de classe, diferença, enfim, e também com a diversidade de sexualidade de gênero. Um outro ponto é que a gente tem uma palavra que ela é muito sinuosa, assim, e que ajuda muito se a gente complexifica e entende bem as palavras que a gente usa para nomear os nossos trabalhos. E essa palavra é cuidado. Então, a gente usa bastante essa palavra, cuidado. Se entende como uma profissão do cuidado. Se entende que o serviço que a gente oferece é cuidado. Mas o que é que a gente está chamando de cuidado? Assim? Acho que essa é uma pergunta constante que a gente precisaria fazer, seja onde for que a gente trabalha. Eu trabalho na escola. Tudo bem, na escola com função. E aí, como que você nomeia essa função? Eu trabalho na clínica privada. Tá, mas como que você nomeia isso que você oferece para as pessoas? E a gente tem, historicamente, nomeado como cuidado, o que é bom. Ajuda a gente a priorizar sobre, então, que seriam as práticas de cuidado. Mas, por outro lado, é um convite também a gente perceber uma dicotomiazinha muito sutil, uma postura muito sutil, que é bem comum nos campos da saúde, não só da psicologia, de novo em relação às pessoas LGBT, mas acredito que em relação a toda a população vulnerável, que é, a gente chama de cuidado, mas na pragmática da relação, a gente está oferecendo tutela. A gente está tutelando a vida do outro, a gente está dizendo como que o outro tem que agir, a gente está dizendo quem que o outro tem que ser. E acho que a gente faz isso muito, assim, a gente faz isso com populações pobres, a gente faz isso com populações vulneráveis quaisquer que chegam nos nossos serviços. Inclusive nos nossos serviços de CRAS, de CREA, de CAP. Então essa é uma dinâmica muito sutil, que caberia mais no campo do que a gente chamaria de um micropoder, assim, de um microexercício de poder, que é tentador, que nos atravessa. E que não é moral, não é, estou boa ou má porque eu me peguei exercendo esse lugar, não é isso. Acho que é algo que a gente precisa estar atento, porque é um lugar que convoca a gente também a atuar, a dizer para o sujeito as coisas sobre ele, a nomear os caminhos que ele ou ela precisa tomar, e aí dizer as rédeas assim, que ele ou ela precisa dizer a partir desse critério de bom ou mal, um critério moral. Mas acho que essa é uma pista bem interessante, especialmente também, já que a gente está falando do cuidado das pessoas em saúde mental das populações LGBT, de como que a gente presta atenção, se a gente está de fato oferecendo um cuidado, um chão, um acolhimento, um terreno possível de vida, ou se a gente está nomeando de cuidado um conjunto de regras pré-estabelecidas sobre como a pessoa precisa ser para ser legitimada. Porque se for assim, o conjunto das regras pré-estabelecidas, a gente está oferecendo a patologização novamente. A gente está só atualizando os velhos modelos psiquiátricos dessa forma e repondo eles nas nossas práticas cotidianas enquanto categoria profissional de psicologia. Mas, de novo, isso é muito sutil. Isso fala muito mais de um exercício micropolítico nosso, assim, de quais posturas a gente toma no mundo, de quais posturas éticas a gente toma diante dos sujeitos que nos chega, dos nossos mais diferentes serviços. Então, isso fala de uma política, mas também fala de uma ética.
da ética política, assim, a gente fala sempre sobre esse jargão, né, compromisso ético político, mas no miudinho são palavras que falam sobre qual postura a gente toma no mundo, assim, qual postura a gente toma com cada encontro que nos acontece, assim, com cada pessoa que nos chega e nos procura ajuda por qual motivo for, em qual serviço for, em qual modelo for, assim. Como que a gente assume essa postura? Que postura a gente assume nessa relação? Acho que essa é a pergunta basilar, assim. Acho que se a gente faz essa pergunta, a gente tem muita chance de oferecer um serviço adequado que, de fato, produz vida na pessoa que nos chega. Parece complexo, às vezes parece, preciso fazer um doutorado em pessoas LGBT para poder atender uma pessoa LGBT, mas não é assim. Se a gente conseguir perceber qual a nossa postura diante dessa questão, desse tema e desse sujeito, a gente já tem um ganho imenso, assim, com a possibilidade de amplificar um pouco essas possibilidades de vida do sujeito. E, de novo, isso sempre aponta para essa dança complexa entre quais usos a gente vai dando para o nosso lugar, quais usos a gente vai dando para a nossa categoria, quais usos a gente vai dando para as ferramentas e para os instrumentais que, bem ou mal, a gente vai tendo. E como que a gente vai ajudando a nomear os processos que nos chegam. E nessa ideia de ajudar a nomear os processos, que é um campo, às vezes, central também da nossa profissão, da forma como a gente exercita a nossa profissão, a gente pode tomar caminhos diferentes. A gente pode, mais uma vez, por exemplo, entender a violência que o sujeito exerce, minimizar essa violência e devolver para ele enquanto uma dor que é privatizada e que é ontológica a partir de ser quem você é, ou a gente pode complexificar o entendimento sobre essa violência e entender que ela é atravessada também por relações históricas, sociais, econômicas, políticas. Exemplifico, por exemplo. Esse é um ponto que às vezes as pessoas questionam das duas resoluções, da 018 e da 099. Mas eu não vou poder atender a pessoa que chega, mas a pessoa está sofrendo. Vocês estão negando que a pessoa LGBT está sofrendo? Não, não mesmo. Assim. A gente não está negando que eu posso nenhuma que uma pessoa LGBT no Brasil sofra. A gente só está convocando a categoria a perceber que o sofrimento, ele não é ontológico do fato, Céu é uma mulher trans, então por isso ela sofre. Não. Ela sofre porque vive no país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Ela sofre porque se ela for na padaria, ela está risco de levar uma pedrada porque as pessoas não suportam ver o corpo dela. Ou, por exemplo, Lorena sofre porque não consegue ter direitos básicos que outras mulheres têm. Não consegue expressar essa atividade da forma como outras mulheres conseguem na praça. Ou ter uma relação com a família. Ou ter uma mãe que entende você como um sujeito possível de viver, por exemplo. Então, acho que o nosso convite é sempre complexifica o que a gente entende como sofrimento. Entende que o sofrimento do sujeito nunca é só privatizado. Ele é também situado numa sociedade, é situado numa história, é situado num contexto econômico. Não tem como negar essas formas todas. Um outro exemplo, para pedir uma aspas, assim, eu atuo na clínica. Tem sido recorrente no tempo da pandemia, algumas pessoas que eu atendo acentuaram o sofrimento porque não tem dinheiro para pegar um ônibus, não tem dinheiro para pagar a conta do gás. Isso produz sofrimento, mas a gente, enquanto psicologia, vai negar que o sofrimento também é causado pela sociedade, também é causado pelo contexto político, econômico, histórico em que a gente está habitando, assim, não tem como, assim, não existe um sujeito flutuante, descolado de todos os arredores, assim, acho que a gente já deveria ter, inclusive, superado esse debate, acho que é um debate tão antigo, assim, nos 40 anos do século passado, que a gente já devia ter superado, mas a gente ainda não superou. Porque essa ideia de descolar o sujeito LGBT de todos os arredores é a ideia, de novo, da patologização. É a ideia que propõe que, não, se eu curar, se eu converto o céu para deixar de ser quem ela não vai sofrer. Essa é a premissa básica da terapia de conversão, que a gente chama. Você deixando de ser quem você é, vai acabar o seu sofrimento. Só que não se entende que isso é só uma forma de aniquilação, é só uma forma de imprimir violência, de imprimir um conjunto de torturas psicológicas. E aí eu convido todo mundo para aqui, por exemplo, fazer um livro que a gente lançou ano passado pelo Conselho Federal, que chama Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTI. É um livro que junta um conjunto de relatos de pessoas que foram obrigadas a serem submetidas a essas tais terapias de conversão, de reorientação, por profissionais da psicologia. E essas pessoas vão narrando, assim, suas histórias e o tipo de situação que elas passavam, e no final a conclusão é que não há um método, não há metodologia, não há nenhuma base científica para isso. O que os profissionais ofereciam enquanto terapia de reorientação e muito nessa lógica privatista, privatizadora do sofrimento era
Se você deixar de ser quem você é, você vai parar de sofrer, e se ofereciam torturas psicológicas. A gente poderia nomear como tortura psicológica pelos protocolos de tortura, inclusive, do mecanismo de combate à tortura. A gente poderia nomear como tortura. Tem um certo uso da culpa que é devolvida para você sentir culpa e nojo de você mesmo e parar de, enfim, de se mobilizar diante do mundo. Acho que tem uma produção de imobilidade, uma produção de, enfim, não consigo nem nomear, mas convido vocês a lerem esse livro e pensar também por conta própria. O que significa, então, você convencer uma pessoa a deixar de ser quem ela é? E aí, só para arrematar um pouco, assim, eu falo que eu devo estar passando do tempo, assim, pela carinha de Lorena, bom, de novo a gente volta para aquela velha questão, né, de o que a gente está fazendo da psicologia? Qual é o espaço que a gente está dando para esse campo que a gente ocupa? E a imagem do Canguilhem, para mim, segue sendo muito útil, mesmo sendo uma imagem que já tem, sei lá, dos anos 50, já tem quase 70 anos, de que a gente pode subir a ladeira e pensar reflexões de amplificação da vida, de amplificação do mundo, amplificação das possibilidades de existência das pessoas, ou a gente pode descer a ladeira e se vestir do pior tipo de policiamento possível, daquele que vai tanto definir para as pessoas quem elas devem ser, quanto vai imprimir práticas de tortura para que elas deixem de ser quem elas são. Eu acho que isso é também uma pista muito ardilosa, assim, que convoca a gente a pensar o tempo inteiro qual é a nossa postura ética, então, diante do mundo, qual é a nossa postura ética enquanto profissionais diante desse sujeito que sustenta esse traço da diferença, e que traz essa diferença no corpo, que traz essa diferença na subjetividade, e qual é a minha postura diante da diferença? Eu sustento que pode haver diferença, ou eu acredito que não pode haver diferença em relação a mim? E acredito que todo mundo precisaria sustentar alguma igualdade com relação a mim. Uma pista final que eu deixo assim também, tem um textinho bem pequenininho do Foucault, que chama Pistas para uma Vida Não Fascista, quando ele vai pensando algumas pistas bem irônicas, tem 3 páginas só, assim, nem só puxar no Google. E ele vai dando umas pistas bem irônicas, assim, dizendo como não adianta a gente tentar combater o macrofascismo, esse tal fascismo de Estado, se a gente não presta atenção para as formas como o poder produz desejo em nós, assim, de como o desejo pelo poder vai crescendo em nós próprios, na nossa subjetividade, e de como a gente vai alimentando na gente aquela porçãozinha que não suporta a diferença de jeito nenhum. Então, nessa pista do Foucault, antes de querer, de fato, combater os fascismos coletivos, sociais, históricos, a gente precisaria entender, tá, em mim, onde se habita essa minha porção de céu que não sustenta a diferença, que não suporta lidar com uma pessoa que é diferente de mim? Onde se habita em mim esse tal fascista que quer aniquilar tudo que é diferente? Ele aponta que esse talvez seja um começo interessante se a gente conseguir, de fato, mudar algumas relações que a gente vai estabelecendo com as pessoas. Então, acho que essa pistazinha do Foucault ajuda a gente a pensar, tá, como oferecer um cuidado em saúde mental para as populações LGBT? O primeiro ponto é, onde habita em mim aquele, não vou nomear, mas aquele que toma a imagem do nosso atual presidente e que não suporta que existam pessoas LGBT? Onde se habita em mim, céu, a minha porção fascista que quer que pessoas LGBT sejam canceladas, aniquiladas e que não circulem nos lugares? Ou que pessoas negras? Ou que pessoas que são de outra camada popular, ou pessoas de favela, ou pessoas que têm uma corporalidade diferente da minha? Enfim, onde é que habita em mim aquela porção que não suporta isso na cidade que eu moro, assim? Quando a gente identificar onde nós habita isso, a gente consegue amplificar em nós também essas formas alargadas do mundo. Assim. E um projeto político-ético, especialmente algumas autoras e autores do pensamento negro, vem apontando ultimamente, assim, especialmente o Mbembe, como então que a gente produz um mundo em comum? Como então que a gente derruba um pouco essa lógica de produção de inimigos, assim, que o que não sou eu é meu inimigo? Como que a gente derruba um pouco essa barreira que não suporta a diferença e tenta produzir um mundo que seja um pouco mais possível para a diferença habitar, seja um pouco mais possível para a diferença permanecer viva, para a diferença não ser aniquilada? Acho que essa é uma pergunta que ela é, de novo, da macropolítica, mas ela também é da micropolítica. E por ser desses 2 campos, é uma pergunta que nos é muito cara enquanto psicologia e enquanto relação de fato que se oferece enquanto cuidado. Acho que cuidar do sujeito é também cuidar do mundo possível que esse sujeito possa existir. Acho que sem um mundo onde nos é possível existir, a gente não tem nenhum cuidado possível. Assim. Se não houver um mundo onde eu possa ser céu, não há um cuidado possível para céu. Acho que isso é algo que para mim é muito nítido. Assim. Se a gente não pode existir assim, cuidado é só uma falácia para controle. Assim.
Então, cuidar é também cuidar de um espaço onde você seja você e onde você possa existir com toda a sua capacidade, potência e com alegria até também, né? Que é importante para a gente também. Então, muito obrigada a todo mundo. Nossa, que fala maravilhosa, né? Céu, muita admiração por você. Que potência de fala, muito bacana. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua fala. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes, tá bom? Todas aqui as pessoas no chat estão comentando, adorando a sua fala. Agora eu vou chamar a Paula para poder dar continuidade à nossa roda de conversa. Paula Borges. Boa tarde, Céu, belíssima fala, maravilhosa, tô aqui tocada, que fala linda, nossa, assim, palavras que contemplam muito bem a questão LGBTQ+, assim, muito tocada com sua fala, eu penso que você colocou a questão do cuidado de uma forma maravilhosa, de uma forma ampla, assim, e aí eu vou pegar já essa questão do cuidado do nome, vou me apresentar. A gente tem que dar nome, né? Vou chegar colocando meu nome também. Meu nome é Paola, como a Lorena colocou, e eu agradeço o convite. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga social. A gente precisa falar um pouco de onde a gente vem também. Sou lésbica, sou mãe. Meus estudos, eles passam por violência. Sou membro da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual, sou membro da Comissão de Mulheres e trabalho com violência de gênero, trabalho com mulheres que vivem situações de violência e também trabalho recentemente, há 1 ano e meio, com homens que praticam a violência. Eu faço vamos dizer assim, essa linguagem do estudo da violência com teatro, também sou atriz. Então, eu gosto desse diálogo da psicologia e das artes. Não vivo sem arte. Então, assim, eu converso com a psicologia e com a arte, porque é ali que eu vejo, é onde eu estudo, é onde eu vejo que o diálogo é interessante. E aí, para iniciar a minha fala, após essa belíssima fala da Cel, eu vou iniciar com uma música que me toca, porque ela fala de nome. E aí eu vou iniciar recitando um trecho dessa música. Não sei se alguns de vocês vão reconhecer esse trecho. A música diz assim: Interestelar é um codinome que eu vou te dar para que ninguém descubra que seu olho é minha fuga. Interestelar é um codinome que eu vou te dar acaso eu resolva lhe dedicar uma canção. E aí vem a importância do nome. A música fala de um codinome. E aí eu quero puxar essa questão do nome. Que lá quando se inicia, e aí eu vou usar algumas palavras que talvez sejam importantes ir citando, que quando a gente começa essa descoberta ali da sexualidade, a gente passa por alguns processos. Essa heterossexualidade compulsória. Então, quando a gente começa a falar, vou lhe dar um nome, quem é esse nome? Como a música diz, um codinome. É uma música feita por mulheres para mulheres que amam mulheres. E o quanto isso é confuso, falar de mulher que ama mulher, uma mulher que ama outra mulher. E se essa mulher que ama outra mulher e for uma mulher negra que vai amar outra mulher negra, a coisa vai ficar ainda mais confusa. E aí eu vou chegar nos recortes, mas eu vou fazer uma linha de raciocínio para que haja aí uma trajetória. Que nós somos inseridas já como mulheres numa questão de submissão. Então, a gente tem uma heteronormatividade. Mulher já é colocada já de antemão para amar alguém ao sexo oposto,
vamos dizer assim, em questões de gênero, a mulher já vai ter que amar alguém do gênero oposto, num binarismo. E aí se começa a florescer algo ali que não seja do gênero oposto, isso já causa ali uma problemática. Essa heterossexualidade compulsória já começa a gerar ali algumas questões. Vamos dizer assim, como é que é corresponder a um desejo que não é seu? Você é confuso na adolescência, fase difícil, ter que corresponder ao desejo que é do outro, que é imposto, desejo da família, às vezes da igreja, segredo. Codinome, como diz a música. Se eu lhe dedicar essa canção, eu tenho que lhe dar um codinome. Não posso lhe dizer o nome, porque esse nome ele é proibido. E se é proibido, é segredo. E se é segredo, é errado? Eu guardo segredo daquilo que é errado, daquilo que é culpa. E aí? É errado, então, esse amor aqui? Como é que é lidar com essa culpa? Daquilo que me dizem que é errado. Adoece, é violento. Ah, mas tem um porém. Talvez possa ser aceito. Eu estou colocando provocações. Que, como a Marcelo diz, a gente vem cá para provocar. Talvez possa ser aceito se a mulher for como? Branca, magra e talvez servir de fetiche aos olhos aos olhos de homens, héteros, cis, brancos. Talvez seja interessante, homenagem. Isso tem nome, assédio. Violência, corpos sexualizados, violência. Aí sim é permitido. Aí esse desejo talvez possa ser mostrado lá duas meninas de mãos dadas, tão bonitas, que desperdício. Esse amor aí passa batido. Mas e se elas forem no centro de saúde? Buscar métodos de prevenção não existe. Violência estatal, invisibilidade lésbica. Elas não existem para o Estado. Tem política pública? Não. E olha que elas ainda passam batidas, porque elas são brancas, são magras, elas ainda estão passando batidas, porque elas são fetiche. Fetiche. São fetiche. Se forem negras, vão sofrer racismo, apagamento. Esse amor, então, não é nem colocado em pauta. Pobres, coisa de fase, desilusões. Não experimentou um homem, não deu certo. Se forem mães desiludidas, não tem nem referências bibliográficas, a academia nem se preocupa. Se a academia não se preocupa, vocês acreditam que não tem referências bibliográficas de lésbicas mães? Não tem. A academia não se preocupa. Por quê? Invisibilidade. Porque não tem política pública. Essas pessoas não existem. A gente fala de ausência. Aí é interessante que essas mulheres podem chegar aonde? No consultório. Uma tristeza, dor, muita dor, raiva. Toma aqui um remédio, a depressão, é ansiedade, patologia, patologizando, mais um apagamento. E cadê a escuta? É só isso? O que está aí por trás? Alguém está enxergando? Tem alguém vendo?
essas mulheres que passam despercebidas e vão passando, passando, e passam por 1, 2, 3 profissionais, 1, 2, 3 antidepressivos. Cadê a escuta? A lesbofobia. Cadê a escuta? Tem racismo. Cadê a escuta? Pagamento. Cadê a escuta? É violência. É importante. A minha provocação é essa. A violência, ela inicia lá atrás. Nós, enquanto sociedade, produzimos adoecimentos e resolvemos medicando, calando e responsabilizando a pessoa, né, o sujeito, mas não pensamos nas nossas produções sociais. É mais fácil. A gente marginaliza, né? A gente coloca na margem e apaga socialmente essas pessoas. Elas não existem. Elas só não existem. Esse amor não é válido. Essas pessoas não estão aqui. Elas passam batidas. E aí, quando elas chegam nos consultórios, se a gente não se atenta a essa escuta da violência, dos amores, disso que fica ali no subentendido. O segredo de família, a fulana tem a filha sapatão. Ó, sapatão, ó, ninguém pode saber, não. Ó, esconde isso aí, é segredo de família. No almoço de domingo é silêncio. Chegou a sapatão. Se performar a feminilidade, quem sabe até passa também. Aquela caminhoneira ali, tem isso também. Se for um pouquinho mais feminina, a gente ainda deixa. Agora cortou o cabelo, já começou, ó. Começou, não dá muita pinta não, né? Porque ao cortar o cabelo, não. Deixa ficar um pouquinho mais feminino, né? Que se for caminhoneira, você já viu, né? Porque pra quê? Pra que fazer isso? Família guarda o segredo, a culpa só aumenta do lado de cá. Porque a família fica quietinha. Todo mundo sabe que a filha de fulana é o quê? Vamos dar nome? É o quê? O que que ela é? Ela precisa ter nome. O que que ela é? Qual que é o nome? A gente precisa dar nome. Porque se não dar nome, é o que provoca a culpa. É o que provoca o segredo, né? O segredo familiar. A filha de fulana é o quê? É sapatão? É lésbica? É o quê? Em que isso incomoda? Qual que muda a configuração? Porque enquanto não se fala o que é, fica ali, no subentendido. Vai casar, vai ter filho, não vai? Cadê os namorados? Vão chegar em casa? E aí? Quais são as produções sociais? A família precisa de alguém como bode expiatório também. Isso já é lido. Então vamos pegar aquele ali ou aquela ali, né? É importante a gente ter alguém também para despejar. Mas é importante quando a pessoa dá nome. E aí? E o nosso papel como psicólogas, psicólogos, e aí, pessoas da área da saúde, ler isso, escutar. O que está se passando ali? E não apenas medicar, dopar, patologizar. Entender que a gente tem uma questão de uma responsabilidade social, afinal, são produções sociais. Quem que a nossa sociedade valida? Quem que a nossa sociedade invisibiliza? Quem está dentro, quem está fora. Essa leitura é essencial, afinal, eu também faço parte dessa sociedade. Qual que é a minha responsabilidade diante disso? Como sujeita, como agente da saúde, porque eu estou falando de violência estatal também. Qual que é a minha escuta? É uma escuta patologizante? É uma escuta na qual eu enxergo ali outra pessoa
E valido, sim, valido. Valido, entendo qual é o sofrimento e também dou nome. E ali a gente cria, ali a gente compreende e faz um laço. Espera aí, qual que é o meu papel social aqui? Enquanto pessoa, agente da saúde, enquanto psicóloga, enquanto mulher. É isso. Vou junto com o céu. Meu papel hoje aqui na mesa, nessa mesa que é linda, que é colorida, porque a gente está nessa cor mesmo, que é provocar. Como eu combato a violência sem pensar, primeiro, qual que é o meu papel dentro da violência, estando em produções sociais. É isso, gente. Paola, maravilhosa, que fala poética, gostosa de ouvir e ao mesmo tempo com uma mensagem muito forte, impactante, que faz a gente refletir sobre o nosso papel, sobre essa questão da invisibilidade. Você foi falando, eu fui me identificando aqui com a sua fala. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Vamos seguir aí. Vou chamar agora o Breno para poder dar continuidade. Vamos lá, Breno. Ei, gente, boa tarde. Bom, acho que é difícil essa tarefa agora, assim, depois de ouvir Paola e Céu, acho que, meu Deus, que barra, né? Porque Paola com essa voz doce dela, meu Deus do céu, aí chega aqui uma bicha preta, apavorada, que fala como um periquito, assim, um papagaio, então, mas é isso, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer ao CRP, né, agradecer a Lorena também, em nome da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do Centro-Oeste, pelo convite. Acho que a minha conexão com a Lorena, assim, foi muito afetuosa e a gente ainda não tinha esse contato. Foi um achado, de fato, né, Lorena? Então, que bom que a gente se achou e que a gente se encontrou também através da psicologia, né? E aí, quando a Paola, ela traz, né, assim, que ela também faz parte dessa sociedade, eu acho que é por aí que eu vou começar a minha fala e ainda me colocar enquanto sujeito, né, antes de me colocar enquanto profissional, porque eu acho que são coisas que andam juntas, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande dentro da psicologia de pensar a minha prática psi longe da minha prática identitária, assim, porque foi na psicologia que eu, de fato, me reconheci os meus marcadores sociais, né. Então, eu sou o Breno, eu tenho 26 anos, eu estou estudante de psicologia do 10º período, final do ano serei psicóloga, graças a Deus. Minha história com a psicologia começou em 2014, em 2016 eu decidi enveredar para psicologia social, e aí eu destinei a minha formação praticamente toda às práticas sociais, e eu acho que foi assim, uma coisa incrível que eu fiz, porque nessa imersão eu pude me descobrir em vários momentos, em várias nuances, assim. Né, e meu percurso também, eu passei pelo CRAS, que foi na Ventosa, ali uma favela de Belo Horizonte, eu passei pelo estado na FUCAM, e atualmente eu estou no meu último mês também, chorando por dentro de estágio no CRP, no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E as minhas extensões também foram todas voltadas para as minorias, né, população em situação de rua, redução de danos, profissionais do sexo, garotas de programas, favelas, e por último, mais recente, eu estive como educador na multiplicação de informações de ST, HIV e AIDS e hepatites virais, que foi um projeto da Prosmig, Associação de Prostitutas de Minas Gerais, que através do edital da Unesco. Então, eu tenho, assim, um baita orgulho de falar dessa formação que eu pude construir, até porque para um corpo preto, estar na universidade não é fácil, e para a gente conseguir construir esse percurso, esse caminho enriquecedor, eu acho que é mais difícil ainda, né? E aí, eu fico pensando muito, quando me apresentaram o título da palestra, né, a importância da atuação da psicologia na saúde mental da população LGBTQIA+. Eu, assim, achei muito... Fiquei pensando, assim, né, nessa provocação desse título, e eu acho que, às vezes, a gente se mantém muito distante enquanto profissional, né? E eu acho que é importante a gente também pensar a importância da atuação do profissional de psicologia na saúde mental da população LGBT. Porque senão a gente só culpabiliza a psicologia que não faz nada, a psicologia não escreveu sobre isso, e você, enquanto sujeito, enquanto profissional, você tem produzido o quê?
né? O que você tem feito sobre isso? E aí, uma das coisas para a gente garantir essas pautas também dentro da psicologia, principalmente, que eu estive também no Congresso Regional e no Congresso Nacional de Psicologia, que são os congressos para deliberar e debater sobre pautas que as gestões do CRP vão trabalhar ao longo daqueles 3 anos, né? Porque a cada 3 anos tem a troca de gestão do CRP. E aí eu fiquei pensando assim, que se não tivesse corpos pretos, LGBTs, favelados, pessoas com deficiência e etc., provavelmente essas pautas não estariam dentro da psicologia. Então, acho que enquanto sujeito a gente tem que se implicar nesse processo também de produção de conhecimento, né, de produção da própria psicologia. Então, acho que também é uma provocação, assim, que a Paola e a Cel trazem, e que é para a gente pensar, de fato, né, eu não estou falando que todo mundo precisa estar nesses congressos, eu não estou falando que todo mundo precisa ser militante, mas eu acho que a gente tem que se implicar, assim, né, não dá para mais falar que a psicologia não produziu, a psicologia não fez, a psicologia não faz, né, então, utilize o seu corpo, sempre que possível, para fazer novas subjetividades, para potencializar subjetividades. E aí, assim, eu me coloco, né, igual eu falei no início, nesse lugar de ser, de sujeito, de profissional, porque eu acho que são práticas que caminham juntos, pelo menos para mim. E foi a partir da psicologia, do meu encontro com a psicologia, que eu pude me descobrir, me reconhecer enquanto um homem negro favelado. Enquanto homem gay, eu já tinha essa construção antes de entrar na psicologia, mas encontro favelado e negro se deu depois. E foi no 5º período, assim, quando eu estava cursando a disciplina de políticas públicas com a Márcia Mansur, que praticamente assim, escancarou na minha cara, né, você é negro. E que bom que ela fez isso, assim, que bom que ela utilizou dessa prática psi para emancipar o meu corpo. E aí, no 5º período, eu me deparei com isso, né, com essas questões de falar sobre favela, sobre negritude, eu mal sabia o que era isso. Apesar de morar na favela, minha comunidade era sempre dormitório, assim, eu nunca estava aqui o dia inteiro. Eu só voltava para dormir, no dia seguinte, 6 horas da manhã, estava fora e ficava até 11 horas da noite para me tornar psicólogo, inclusive, né, nesse processo todo. E aí, esse processo, ele se concretizou, de fato, assim, no 6º período, quando eu me tornei monitor do estágio do psicólogo na comunidade, que é um estágio da PUC, e a gente tem prática na comunidade Vila Semig, Alto das Antenas e Conjunto Esperança. E aí, quando eu me deparei com aquelas famílias que a gente tinha que fazer acompanhamento psicossocial, a gente acompanhava a família, o núcleo familiar todo, né, então, não era um atendimento tradicional, que a gente acompanha um sujeito, era você ir à casa da pessoa, acompanhar diversos corpos que falam constantemente, na mesma hora, e você estava ali, né, ou seja, a psicologia já não ensina pra gente, de fato, como atender um sujeito, imagina diversos sujeitos imersos no mesmo local. Então, foi nesse desafio que eu fui, meu Deus. E aí eu parei e falei, eita, assim, existem marcadores nesses corpos que são em comum com o meu corpo. E eu não tenho como mais fugir disso, é inerente eu fugir disso, né? E aí eu reconheci essas pessoas, principalmente as pessoas pretas e marginalizadas e faveladas. Então, e aí eu comecei a repensar sobre a minha prática psi, né, assim, tanto que era uma prática isolada, uma prática fragmentada, e como que eu precisaria entender aquele sujeito naquele contexto social, e como que esse contexto social aniquila subjetividades, assim, não deixa o sujeito ser sujeito, é um sujeito objetificado, é um sujeito coisificado, né. Então, nessa prática, eu comecei a reconhecer o sujeito enquanto sócio-histórico, assim, entender que o ser é um mix de fatores, né, fator social, biológico e psicológico, que eu acho que hoje em dia, eu, pelo menos, não acredito numa prática que considera somente um desses fatores, que eu acho que é muito reducionista. Se funciona para alguém, ótimo, assim, sucesso, mas eu acho inerente a minha psicoterapeuta, né, eu já faço análise há 7 anos, eu não consigo visualizar ela me fortalecendo intrapsiquicamente, né, assim, enquanto estrutura, sem ela considerar todos esses marcadores que me perpassam todos os dias, né, o meu medo de sair na rua de ser morto, porque a cada 23 minutos um jovem negro é morto, o Brasil é o país que mais mata LGBTs, então que medo de se tornar mais uma estatística também, e assim, estar com 26 anos hoje já é uma coisa maravilhosa, né, porque a média, a expectativa de vida de uma pessoa negra, ela é bem baixa, inclusive.
E aí eu andei pensando muito nessa prática, né, de como que a psicologia ela é pautada na medicina, assim. Durante muito tempo, acho que Céu e Paula trouxeram isso muito bem também, assim, a gente considerava só a questão fisiológica, a questão intrapsíquica, né, reducionista, a gente não conseguia colher esses corpos que chegavam pra gente. E até em 2016, quando eu iniciei nessa prática, eu via muito assim, meu Deus, a gente está sendo muito reducionista, e a psicologia não dava conta, de fato, de falar sobre isso. E aí a psicologia só começou a dar conta para falar sobre isso quando corpos de psicólogos se implicaram nesse processo para mudar a história da psicologia. Então a gente precisa que corpos estejam nesse meio produzindo novas formas de conhecimento, né? E para além disso, assim, na minha formação também, eu andei muito em paralelo com os movimentos sociais, que eu acho que é uma prática que caminha junto à psicologia, porque os movimentos sociais, eles asseguram minimamente que as pautas das minorias elas sejam repensadas, que a gente demonstre que nossos corpos estão ali, e que haja política pública voltada para a gente, né? E através de política pública que haja emancipação destes corpos. Mas aí, assim, essa implicação toda que eu disse no início é porque do que adianta se existe políticas públicas, espaços para que psicólogos atuem, se os psicólogos não estão preparados para receber esses corpos? Né? Então, a gente vai ter mais uma vez aniquilamento de subjetividades. A gente vai ter mais uma vez marginalização de corpos. E aí a pessoa, eu mesmo, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de procurar o centro de saúde aqui de casa, porque perto de casa, porque eu acho que as pessoas não conseguem me acolher muito bem. E aí, na minha última consulta com uma médica mulher, eu pedi para ela encarecidamente, assim, literalmente, falei, olha, eu não quero mais ser atendido por homens, eu não gosto. Eu acho que é muito violador, assim, eles são muito reducionistas. Todos, não, mas os que me atenderam, sim. E aí ela colocou na minha ficha, literalmente, priorizar atendimento com médicas, mulheres. E aí, depois disso, assim, foi minha salvação, porque sempre quando eu vou ao centro de saúde, são mulheres que me atendem. Elas dão conta ainda de abarcar o todo que meu corpo apresenta? Não. Porque às vezes eu chego lá no médico, na médica, e falo, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com, sei lá, um problema de respiração, e aí a médica sempre implica a IST no meio. Ela acha que todo corpo LGBT, o que perpassa esse corpo é uma IST, é uma infecção, é o HIV, e, gente, nem sempre é isso. A gente precisa modificar essa prática. Então, contudo, eu acho que a gente precisa pensar assim, essa minha prática, ela minimiza, potencializa o adoecimento psíquico, né? Se a minha atuação ela é voltada para os grupos minoritários, se estou implicado nesses processos culturais, que é um mecanismo de produção de adoecimento psíquico. Então, a atuação do profissional de psicologia, ela é importante quando ela emancipa corpos, né? E principalmente corpos marginalizados. Quando ela acolhe, quando ela escuta e quando ela consegue trazer para a consciência desses corpos esses processos. E que foi feito comigo, assim. Mas, obviamente, que eu sei que eu sou um em 1 milhão de pessoa negra, LGBT, favelada, que dá a sorte de se deparar com essa política emancipatória, né? Com essa psicologia emancipatória. Porque, de fato, pelos relatos que a gente tem até então, a prática ela é muito diferente. Então, foi na ação, assim, que eu pude mostrar para cada indivíduo daquela família que existem novas maneiras de se ver, nova maneira de se enxergar e novas maneiras de existir. E aí, assim, a gente fica na ânsia de querer mudar aquele formato, aquela estrutura, e eu comecei a perceber na prática, nas comunidades, que o só, entre muitas aspas, né, ainda mais para o estudante que está afobado para querer fazer alguma coisa, a gente acha que a escuta ela não é nada, assim. E ela foi tudo na minha prática, né? Então, quando eu chegava, eu lembro que eu chegava na casa das famílias, e aí eu ia colher aqueles corpos, e eu via aqueles corpos, eram sempre muito desconfiados, assim, mais uma pessoa que veio aqui, que vai embora daqui a pouco. Vocês vêm aqui e ficam, sei lá, 2 meses, que é a prática de estágio, daqui a pouco vocês vão embora. E eu falei, gente, é muito problemático isso, né? Assim, a gente precisa repensar o que a gente faz com essa prática. Então, eu comecei a me implicar nesse processo. Falei, velho, eu preciso identificar novos meios dessa família se comunicar, de cuidado e de amenizar todas essas dores existentes ali. E parece que é uma prática, assim, longe, difícil, não é uma prática que funciona, né? Ainda mais quando você conhece uma rede, assim, a articulação em rede também é importante,
porque você consegue fazer encaminhamento, você consegue destinar aqueles corpos onde eles serão de fato acolhidos, porque de nada me adianta eu direcionar para uma política pública se ela vai reforçar ainda mais que aquele corpo é objeto. Então, assim, foi a partir da minha vontade de encontrar a minha singularidade, de encontrar vida na minha identidade, e de não encontrar somente vida no coletivo que me cerca, né, mas compreender que a partir do coletivo eu possa criar e modificar identidades que me compõem e que compõem o outro, né. E aí eu pude identificar as diversas identidades que compõem o Breno que eu sou hoje e que provavelmente será muito diferente do Breno que eu serei amanhã do que eu fui ontem. E aí o desejo despertado aqui também, ele foi de produzir uma psicologia que não reproduzisse as subjetividades mortas ainda vivas, que é o que o Ciampa coloca muito bem, assim, na psicologia social, né? Que nos corpos onde eu não encontrei a morte, eu me fiz verbo para que assim eu me fizesse ação. Eu acho isso incrível, assim, quando ele traz, né? Porque você pode encontrar um corpo ali, mas será que você está, de fato, encontrando subjetividade naquele corpo? Ou você está encontrando um corpo que ele está imerso numa cultura e que essa cultura adoece constantemente? Porque eu posso ser o melhor psicólogo, assim, gente, disparado, mas se a gente não conseguir fortalecer esse corpo minimamente, de nada vai adiantar, né? E aí a gente pode ter todos os aparatos teóricos, metodológicos, a gente pode compreender todos os fenômenos sociais, mas de nada vai adiantar se a gente não pensar na nossa prática, né? Assim, o que eu faço com o meu lugar de saber, o meu lugar de poder. Como que eu vou trabalhar com esse corpo que chega para mim na universidade, que chega para mim no consultório, na política pública, na saúde, enfim, onde a gente estiver, né? Então, na minha prática psi, eu sempre penso nas questões pautadas na intersubjetividade, nesse encontro intersubjetivo, né, entre eu e a pessoa que eu estou acolhendo, que eu estou recebendo, que eu vou acompanhar naquele momento. Primo muito, assim, pelas relações horizontais, o máximo que eu posso, até porque quando, ainda mais o estudante de onde eu venho, né, de uma universidade particular, acho que, sei lá, talvez 95% dos estudantes são brancos. E aí, quando a gente chega numa comunidade, aqueles corpos não se identificam, já se assustam, falam, olha, mais uma vez, corpos que vão me colocar num lugar de estudo, né? E que a gente está, de fato, cansado de ser objeto de estudo. Então, a gente precisa se implicar com as questões políticas, as questões culturais que perpassam sujeitos. E a Carla Cotirene, ela coloca isso muito bem, assim, a questão da interseccionalidade, né, porque que é uma categoria teórica que focaliza os múltiplos sistemas de opressões, em particular, articulando raça, gênero e classe, que eu acho que é o que a gente está falando aqui hoje, né. Então, se a gente não fizer uma prática pensando em interseccionalidade, e também não é pensar vago, assim, eu vou ler aqui interseccionalidade, vou ler não sei o quê, e trazer para a academia, robustamente, se você não traz para o sujeito que você acompanha. Assim, de nada vai adiantar, né? Porque você vai estar alimentando o seu ego, e a academia a gente sabe que a gente vive de ego, isso é inerente, mas é pensar num sujeito que você está acompanhando, né? Nessa psicologia que você está querendo fazer. E ainda mais porque a gente vive num sistema cis heteropatriarcal, que invisibiliza outras formas de existências todos os dias, como a Paola trouxe com muita doçura, assim. E aí, Bade Savai, ela traz uma colocação também que eu acho maravilhosa, assim, eu adoro Bade Savai, Sivalani e Ciampa, porque eu acho que eles trazem com muita doçura esses escritos para a gente, assim, né. Finalizam afirmando que a atuação do psicólogo deve dar-se no sentido de que a resolução das situações de crise individuais resulte na superação das contradições sociais que geraram através de um processo de conscientização. Ou seja, conscientizar-se, né, a você e o sujeito é uma prática emancipatória. Então, acho que é isso, assim, acho que a gente tem que pensar nessas políticas de emancipação, uma psicologia emancipatória, e, gente, se implicar, sabe? A psicologia ela é feita através da gente. De nada adianta a gente falar se o conselho não faz, se a Paula não está fazendo, se a Lorena não está fazendo, se eu não estou fazendo. Se você não está fazendo, não está se posicionando, não está se colocando para esse fazer. E aí, assim, eu tenho outras práticas também que eu acho que eu poderia ficar aqui falando, mas meu tempo mais que se esgotou.
né, que eu acho que a psicologia ela teve esse avanço, inclusive, com, por exemplo, a... Eita, vocês estão me ouvindo? Porque tá um barulho aqui atrás. Tá? Então tá. Eu lembro que eu participei há 2 anos atrás do mutirão de retificação de nomes e prenomes para pessoas transexuais travestis, porque a psicologia, como adora ser feito, né, gostava de rotular corpos, então a gente tinha que testar sobre os corpos, falando que a pessoa estava apta a mudar, a retificar o seu nome. Olha que bizarro isso, né, assim, como que é perverso. E aí a gente frema uma psicologia, que é obrigado a gente, um sistema que obriga a gente a fazer isso, a gente tem que pensar em meios de fazer isso. Como pagar um psicólogo às vezes é caro, os corpos transexuais travestis que não têm trabalho, por exemplo, 90% estão na informalidade, às vezes não tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra e etc. para fazer esse laudo. Então, a gente fez o CRP, junto com a Defensoria Pública, fez essa parceria, e a gente começou um movimento aqui em Belo Horizonte de retificação de nomes. Aí, depois de um tempo, a gente conseguiu que não precisaria mais de laudos para as pessoas retificarem nomes. Mas aí o sistema, que é o que? Perverso, que acha brecha em tudo, o que fizeram? Olha, vocês podem vir aqui no cartório e retificar o nome sozinhos, assim, não precisa mais ninguém atestar sobre vocês. Só que vocês têm que pagar uma taxa de quase R$ 400. E assim, gente, é fora da realidade. Então, o embate do corpo, ele vai existir assim, em todas as nuances que a gente está. Nosso corpo se fizer presente, né? Então, a gente está, assim, eu vejo que hoje em dia a psicologia ela tem avançado muito nessas pautas, nessas questões, mas eu não sei se os psicólogos, se os profissionais estão avançando junto com essa psicologia, né? Eu acho que esse é o principal questionamento. E obrigado, valeu. Nossa, são pessoas maravilhosas aqui, né? Com falas muito potentes, muito que fazem a gente refletir. E eu acredito, assim, que o fato de nós estarmos aqui hoje discutindo sobre isso permite com que a gente faça essa psicologia que reflete sobre todas essas questões que foram colocadas. O fato de estar aqui hoje discutindo sobre isso já é um avanço, já é uma forma da gente conseguir se emancipar, né? Assim, enquanto profissionais e até enquanto sujeitos também, porque uma coisa não se difere da outra. Então, gente, vou comentar mais um pouco aqui sobre as falas de vocês e vou pedir para que vocês enviem perguntas no chat aí para os nossos convidados, para a gente poder fazer uma roda aí de perguntas, tá bom? E voltando, enquanto vocês enviam, vou comentar aqui, inclusive teve uma pergunta que já foi enviada, vou citar ela e antes de citá-la, que tem a ver, né, com essa pergunta, vou citar uma frase da Guacira Lopes Louro, que diz que não há diferença. Na verdade, a diferença ela é produzida através dos processos discursivos e culturais. A diferença é ensinada e naturalizada. A diferença ela não é natural, né? Ela é naturalizada através de tudo isso que nós discutimos aqui hoje, através dessas normas que são impostas socialmente e que diz como a pessoa deve ser, como o sujeito deve ser, até que ponto o sujeito vai ser aceito numa sociedade, de que forma ele vai ser aceito, de que forma ele vai conseguir inserir e ocupar esses espaços, como o Breno falou, de um exemplo dele, né? Que ele foi aquele corpo negro, gay, que ocupou o lugar nas comunidades que antes era apenas objeto de estudo. E agora eles tomaram o lugar de ele, né, e tantas pessoas têm tomado esse lugar de falar por si. Por isso que hoje, na nossa mesa, tem pessoas que representam, além de serem psicólogas e psicólogos, são pessoas que têm essas vivências, né? A gente está dando voz ao que nós somos.
E isso é muito importante. Então, assim, acredito que esse momento já está sendo uma construção desse fazer da psicologia que não vai contribuir para a patologização desses corpos, dessas pessoas, né? Então, assim, é muito importante, muito bom ter a presença de vocês nesse nosso encontro. E um encontro muito potente mesmo. Tem 86 pessoas até agora, né? Até o final, até esse momento. A gente chegou aqui a ficar quase 100 pessoas, então isso é muito bom, porque antes a gente não tinha nem a possibilidade de discutir sobre isso. E agora nós temos mais de 90 pessoas interessadas em discutir sobre esse fazer. E o CRP, o nosso conselho, que rege a nossa profissão, ele nos possibilita esse espaço, né? E assim a gente constrói uma psicologia melhor, né? Que possa atender as pessoas em suas diversas formas de ser. Vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver se já tem perguntas aqui, que devido ao nosso tempo a gente não vai poder estender muito aqui. Vamos lá. Vou citar uma primeira pergunta que a pessoa enviou antes de falar, né? Aqui, ó. A Jéssica Brandão falou o seguinte: quando uma pessoa LGBT tem um filho ou filha, como dialogar com eles e como nós, psicólogos, também devemos estar falando sobre o tema? Poderia aprender ainda mais, para poder aprender ainda mais, poderiam indicar algum livro a respeito desse assunto? Eu até citei a autora, né, Guacira Lopes Louro, que fala muito sobre essa questão de gênero e educação. A Berenice Bento é uma autora que também fala sobre essa construção dos corpos. E eu vou pedir a Paola para dizer para nós sobre essa questão, ela que também, além de ser psicóloga, é mãe. Como a Lorena colocou algumas referências de livro em relação à construção, então eu vou trazer assim como dialogar mesmo com os filhos, e aí eu vou colocar algumas reflexões sobre a maternidade, quando a maternidade surge assim dentro do âmbito LGBTQ. E aí eu penso que é muito isso, né? Essa questão da naturalização. Então, como trazer isso para os filhos? Da mesma forma que a gente vai trazendo, né? Que é natural a gente trazer essa relação hétero. Então, vamos trazer também a nossa outras formas de amor. Vamos diversificar. Então, assim, dependendo da idade da criança, e aí a gente vai trazendo ali na linguagem que ela possa compreender, seja com desenhos, seja através de histórias. Eu acho que aí vai muito da idade, né? Se for uma criança pequenininha, eu posso ir contando histórias já de duas mulheres. Se for, no caso, se for duas mulheres, né? E aí eu posso ir contando a história de mulheres. Se for maiorzinho, eu vou conversando disso, sempre nessa questão também de naturalizar. Da mesma forma que há uma naturalização da heterossexualidade, eu posso ir naturalizando outras formas de amar. Porque a gente está pensando em construções da diversidade aí que o amor pode se dar. Então, eu vou trazendo para o meu filho como também é natural o amor em diversas outras formas. Porque isso tudo é construído. É difícil, porque aquilo que eu coloco em casa vai ser diferente na escola, vai. Então, é sempre um enfrentamento, né? É delicado quando a gente coloca essas questões para as crianças, porque eu vou trazer para dentro de casa e a criança vai enfrentar em outras instituições outras questões. Então, estabelecer um diálogo para que isso possa estar sempre sendo uma pauta também de confiança ali. Porque algo é o que eu converso dentro de casa. E algo vai ser o que vai enfrentar ali na sociedade mesmo, né? E aí eu estou colocando como psicóloga e como mãe
O que eu tenho com meu filho, hoje meu filho ele tem 12 anos, é algo que eu sempre trago com ele desde pequeno, mas é algo que ele sempre me traz de volta também do que ele escuta dentro da escola, de como é isso para ele. Então, é esse diálogo que a gente vai tendo de construções, porque tem a questão da lesbofobia, então isso vai atingir, aí a gente vai fazendo sempre um diálogo de como é isso também dessa escuta que ele traz. Porque apoio não tem, assim, de políticas públicas, por exemplo, para mães lésbicas, porque isso é invisibilizado. Então, a gente tem que fazer um diálogo ali junto mesmo com a criança durante esse desenvolvimento. É importante esse diálogo para que a criança entenda que ele também pode, né? Então, assim, é interessante que ali não tem segredos, né? A gente tem uma relação aberta nesse sentido. Eu falo da sexualidade aqui em casa de uma forma muito natural. Então, assim, é um diálogo aberto, mas que tem também os seus enfrentamentos, as suas dificuldades. Não dá para florear e falar que, gente, é muito bom. Não, não é. Tem as suas dificuldades, porque algo é o que é falado, mas algo que é vivenciado lá fora também, né? Então, assim, a gente vai quebrando essas barreiras e vai enfrentando isso no dia a dia. É importante que a criança passe a ver que há outras diversas formas de relações. E eu penso que é dali também que a gente vai construindo outros pensamentos. É isso. Ótimo, muito obrigada, Paula. E ainda sobre essa pergunta, apenas um comentário. A Paola citou durante a fala dela questões relacionadas a, mas vai falar que a pessoa é sapatão, vai falar que tem uma lésbica na família. Ah, se for feminina, tiver performar a feminilidade, passa, né? E aí, acho que a partir do momento que a gente discute e coloca essas falas de forma explícita, sem tanto pudor, sem tanto cuidado, sem tanto tabu, a gente consegue discutir essas questões da mesma forma que a gente discute em relação à heteronormatividade, né? Porque esse lugar de diferença, ele é algo naturalizado, não é natural. Então, a partir do momento que a gente coloca essas questões no mesmo lugar, assim, e não num lugar de distanciamento, e sim de aproximação, isso existe, e está aqui, e você vai lidar com isso, e vai ver isso, então aí a gente consegue ver essas questões, né, de forma e conversar sobre essas questões de forma mais natural, tá? Vamos aqui à próxima pergunta, então. Aqui, vamos ver. Sobre suicídio LGBTQIA+, especialmente durante a pandemia. Se teria alguma pesquisa para citar, ou se tem algo em andamento, se a gente poderia falar sobre isso. Quem gostaria de falar inicialmente? Breno? Eu posso. Só queria falar uma coisa também sobre a pergunta anterior, que eu acho que um caminho é desconstruir para reconstruir, né? Porque eu acho que a gente gosta de colocar, a gente aprende que é perverso, que é ruim, que é sujo falar sobre sexualidade, sobre gênero, e a criança, ela é um ser que está em constante aprendizado. Se você repassar isso para ela, ela vai aprender aquilo ali. Então, o social, ele já introjeta na nossa mente, na mente da criança, que é errado falar sobre isso. Então, se você tem dificuldade sobre algum assunto que você não domina, busca informação, busca com um profissional, para poder construir formas de trabalhar com essa criança, de construir esse diálogo, né, de uma forma mais natural possível. Quanto ao suicídio, assim, eu tenho acompanhado algumas coisas, mas eu não tenho pesquisas ainda que eu vi que estão prontas sobre o suicídio. Eu imagino, hipoteticamente, né, de que se tá difícil ficar em casa, imagina ficar em casa, onde você não é aceito, onde você não é respeitado, onde você é violado. Então, acho que, naturalmente, os corpos LGBTs, QIA+, principalmente as pessoas transexuais, travestis, tendem a ter um potencial maior com esse sofrimento, adoecimento psíquico, né?
E aí, provavelmente, a taxa também tende a aumentar. E antes da pandemia também a gente sabe que as pessoas bissexuais são as que mais cometem suicídio dentro da comunidade LGBT. Então, o isolamento para eles sempre existiu, mas agora é cárcere privado, assim, né? As pessoas não estão saindo de casa e você está vivendo dentro de uma jaula, por exemplo. Aqui em casa, assim, e detalhe, até difícil para fazer terapia, psicoterapia, até difícil para fortalecer esse corpo, porque eu moro em comunidade. É uma casa dentro da outra. A minha casa é pequena. Às vezes eu preciso fazer terapia, minha mãe está na sala, ela ouve tudo que eu falo. Então eu não consigo fazer psicoterapia aqui dentro de casa direito. Eu preciso, às vezes, sentar lá fora na calçada. Antes, quando meu avô ainda, né, não tinha falecido, eu ficava na casa dele, fazia psicoterapia lá. Então esses corpos também, além de ter essa dificuldade do acesso, ou do não acesso à psicoterapia, que seria um fortalecimento, tem esses espaços, né? Como que eu vou falar sobre a minha transexualidade, travestilidade, o não binarismo dentro da minha casa, sendo que eu não posso falar sobre isso. Então, eu acredito, hipoteticamente, que a taxa de suicídio ela vai aumentar, e ela tem aumentado, porque a psicologia ainda não conseguiu abarcar completamente e fortalecer esses corpos, né? Eu não sei se a Paula tem alguma coisa também. O que eu tenho, assim, eu não tenho esses números do suicídio, eu tenho os números de aumento que aí vai abarcar a violência, e aí a gente pensando em violência doméstica, não é só casal, violência doméstica é violência intrafamiliar, né? O número de mulheres negras em relação à Maria da Penha, eles triplicaram, né? Então a gente tem números alarmantes em relação à Maria da Penha, em relação a feminicídios também. E aí a gente tem um número aí entre esses casos de violência intrafamiliar. E aí eu fico pensando nessas violências também que podem ser decorrentes, aí eu estou colocando em hipóteses, as questões LGBTQs também. Mas eu não tenho os números em relação ao suicídio. E também, assim, só para complementar, que quanto ao suicídio, eu também não, como eu falei, não tenho, mas por uma questão de ódio, resquício de ódio, o Brasil já ultrapassou, segundo a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil já matou mais transexuais e travestis em comparação ao ano passado, assim, sendo que nem terminou o ano. Então, por ódio, né, por isso, assim, não aceitar o outro, e por resquício de violência, o Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais no mundo. Então, acho que isso caminha junto ali com esses dados, né, que a gente pode colocar aqui em pauta. Ótimo, ótimas colocações, eu agradeço aí vocês. Eu indiquei aqui um artigo sobre suicídio e masculinidades, uma análise por meio do gênero e da sexualidade, da Valesca Zanello. E eu vou indicar também o podcast Benedita Geni, que tem um episódio que vai falar sobre isso, sobre o suicídio nesse período de pandemia. E nesse podcast, que é um podcast bem legal sobre jornalismo LGBT, ele conta, nesse episódio, um rapaz conta a história dele, assim, o que ele está vivendo. Ele tem até dificuldade de gravar o episódio, porque na casa dele as pessoas são muito religiosas e não aceitam a orientação sexual dele. E nesse período de pandemia, ele relata que se sente em uma prisão, né? Porque ele não pode, tem que adequar a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de ser, né? Aquilo que até a Cel disse lá anteriormente, que você tem que se adequar para a sociedade se aceitar, para caber em um lugar, né? E não o contrário, não a sociedade aceitar a diversidade, porque isso é difícil, né, para as pessoas, como é colocado nas normas. Mas é como a gente deve questionar e justamente, como o Breno bem diz, desconstruir. Né? Vamos aqui para a próxima pergunta, então. Vamos lá.
Autoaceitação sobre a orientação sexual. Poderiam falar sobre? Gente, eu vou começar essa pergunta, porque é algo que acho que a fala da Paola ela tocou muito no sentido de dizer sobre a invisibilidade lésbica e a invisibilidade que nós vivemos assim nas instituições e também no contexto familiar. Porque existe uma dificuldade, inicialmente, já de se aceitar enquanto aquele sujeito que é um sujeito desviante, né? Que saiu da norma, que já vai ali desapontar a família por ser o que é. E aí você, além dessa questão da autoaceitação, você ainda tem que lidar com a aceitação dos espaços institucionais. E quando você frequenta, por exemplo, vai num ginecologista, para ele, a sua orientação sexual nem existe. Eles não querem saber isso, eles já pressupõem que você é hétero, cis, e isso machuca o sujeito, assim mesmo. Isso atrapalha, dificulta a autoaceitação. Todos esses espaços que a gente frequenta e que vai fechando portas ou simplesmente deslegitimando a nossa existência, isso dificulta a nossa autoaceitação. Né? Então, como que a gente trabalha isso? Eu acho que não é um trabalho aí, a gente não pode jogar só para o sujeito, não pode jogar no sentido de só individualizar. A gente tem que trabalhar socialmente, que é o que nós estamos fazendo agora, enquanto profissionais, discutindo sobre isso, para trabalhar o nosso olhar e trabalhar os espaços institucionais para compreender que essas pessoas existem, e que essas pessoas, a existência dessas pessoas é legítima e com isso elas vão conseguir se ver mais, né? E com isso se aceitar, né? Trabalhar essa questão da própria autoaceitação. Acho que primeiro tem que haver uma aceitação, um respeito da sociedade também. Além de só jogar a questão para o sujeito e falar assim, olha, você que lide com isso. Não, nós todos temos que lidar com isso. Vamos, quem mais quer comentar essa pergunta? Eu quero. Belíssima, assim, a fala da Lorena, que é isso. Vou comentar assim de forma breve também, essa questão da autoaceitação. É muito pesado falar em autoaceitação, porque coloca todo esse peso assim como se fosse nosso, e não é. Né? Só de falar dessa autoaceitação, parece assim, eu tenho que lidar com isso, mas eu tenho que lidar com isso por quê? Né? Porque todas as portas ali estão sendo fechadas. Eu lembro a primeira vez, gente, é tão importante fazer terapia. Eu lembro a primeira vez que eu fui na psicóloga, e eu cheguei no consultório dela, e a primeira coisa que eu falei com ela, eu quero ter uma família normal. Eu quero muito ter uma família normal, eu queria muito ter uma família normal. E aí, aos poucos, eu fui entendendo esse conceito de normalidade. Aí depois eu fui e falei com ela, eu quero ser normal. E aos poucos eu fui entendendo essa questão de normalidade também. Então é muito pesado, porque é bem isso que a Lorena colocou. Essa autoaceitação passa por tantas questões, assim, quando a primeira vez que, aí no meu caso, né, veio essa questão da atração por mulheres, eu era bem nova, mas espera aí, era tudo tão negado e tão fechado que só de pensar a culpa já batia. Como assim, né? Sentir atração por alguém que não é permitido, né? Então aí todas as instituições são fechadas. Eu fui mãe muito cedo, e aí tem uma outra questão, né? Então já se espera. Então você já está em, né? E aí quando eu iniciei a questão da sexualidade, já vem essa questão, mas
Você ainda vai encontrar uma pessoa, e aí tem toda essa invisibilidade ali de um desejo. Mas aí quando você renuncia também o desejo, você também renuncia a parte de si. E lidar com essa renúncia é muito pesado também. Então, assim, como a Lorena colocou, não é um problema só meu, só dela, do Breno, ou na questão da Selva ali com a identidade, há um problema social ali peraí, não é só um modelo, não é só uma forma. A gente precisa pensar que somos diversos e precisamos ter espaços diversos. Não é muito maior. Porque quando a gente não encontra esses espaços, quando a gente não encontra essa representatividade, e aí? E aí sim, é onde surge toda essa culpa. E lidar com isso é difícil, ter que lidar com isso sozinha, sozinhos que sejam. Ok, vamos lá para a próxima pergunta, então. Luiz Henrique enviou, dizendo: como se descobrir? Existem inúmeros adolescentes que não desenvolvem sua sexualidade, por isso acabam tendo questões quanto a isso, inclusive na fase adulta. Quem quer começar comentando? Quem pode começar? Pode ir, Breno, vai Lorena. começar? Pode ir. Não, Pode pode ir, ir. pode. Ah, então tá bom. Acho que essa questão de não existe um roteiro que vai dizer como a pessoa vai conseguir se descobrir. Acho que, na realidade, isso vai fluir ao longo da vida do sujeito. Agora, é importante, vou colocar aqui até como provocação para que nossos convidados continuem, se existe espaço de fala para se discutir sobre isso, sobre essa possibilidade de existência, sobre essa possibilidade de ser. Lá na aula de orientação sexual, se houver, porque agora talvez nem tenha, existe essa possibilidade de existência está posta? A homossexualidade existe nessa aula? Ou não? No espaço escolar, será que, por exemplo, quando o sujeito se descobre, né, enquanto trans, será que a escola tem espaço para essa pessoa? Será que quando essa pessoa desiste de estudar, ela está realmente sendo. Existe isso de evasão ou seria uma expulsão pelo fato de não ter espaço para esse sujeito naquele espaço? Então, assim, acho que tem a ver com a possibilidade de discutir sobre isso, de ter espaço para a existência desse sujeito. Porque as questões internas dela vão surgir, né? Mas resta saber se essa pessoa tem esse espaço de discussão. Vamos para a fala aí, gente. Eu acho também Vocês que querem que assim, repete a pergunta ou não? Tá tranquilo. não, para mim tá tranquilo. Você quer, Paula, que repete? Para mim precisa não. Ótimo. Eu penso também que quando a Paola ela trouxe essa fala doce que ela tem, ela falou muito do nomear, né? Da necessidade de se nomear. Eu acho que é isso, assim, né? Como se descobrir, não privar. Eu acho que quando a gente priva, a gente está falando para o sujeito assim, ó, não faça isso porque isso é errado, então a gente tem que nomear, a gente tem que falar sobre. Isso é a mesma coisa quando a gente fala sobre prevenção, assim, porque que é difícil falar sobre o uso de camisinha, sobre o uso, né, sobre a prevenção combinada, porque existe uma questão moral por trás de tudo isso, do que não pode ser dito. E o que não é dito não é elaborado, né, psicólogos, o que não é dito não é elaborado, e então a gente fica preso nisso daí, né? Então acho que como se descobrir? Gente, é vivenciando, assim, é você estar inserido nos espaços, dialogar com sua família quando você tem essa abertura, né? Assim, mãe, fui na rua, vi dois rapazes se beijando, me explica sobre isso. E, com naturalidade, explicar sobre que existe uma orientação sexual
obviamente, né, gente, na linguagem da criança, de acordo com a idade, falar sobre isso. Existem outros corpos, existe pessoa transexual, até porque ninguém fica falando assim o dia inteiro sobre a heterossexualidade, né? Eu tive que ficar aqui em casa, meu pai não teve que ficar me ensinando aqui, assim, né? Eu vi que as pessoas heterossexuais se relacionavam, e nem por isso eu me tornei heterossexual. Né? Então, esse imaginário de que se a gente fala, a gente vê, que a gente não sei o quê, as pessoas vão se tornar, é mito. A importância de falar é para o corpo compreender que existem outras maneiras de se reconhecer, de se posicionar, de articular. E, né, com 15 anos de idade, eu estive heterossexual, hoje eu estou gay, mas amanhã eu posso estar bissexual. Eu acho que a gente vai estar nessa eterna descoberta. Eu acho que se descobrir também é cessar o sujeito de pronto e acabado, assim. Você tem que se descobrir porque você tem que ser gay, você tem que ser bissexual. Gente, você tem que ser. Né, assim, o que você vai ser daqui a um tempo é inerente. Eu acho que é importante a gente nomear, numa fase da vida, por uma questão de política pública. A política pública, ela exige que que o sujeito seja nomeado, né, assim, como pensar políticas públicas para mulheres lésbicas. Precisa de nomeação, porque é direcionado para isso. Mas, socialmente falando, é uma eterna descoberta. E eu acho que esse é o doce, assim, também, disso tudo, né? Então, vamos aqui para a próxima pergunta. A equipe Rubi, da UBS Jardim Canadá, mandou a seguinte pergunta: como é possível trabalhar com a pessoa LGBTQIA+, quando a expressão da sua identidade sexual pode acarretar riscos reais de violência e ou abandono? Alguém quer comentar essa pergunta? Não quero. Ok. Eu penso que trabalhar com a rede também, LGBTQIA+, trabalhar em articulação com a rede, entender os locais de acesso que é possível, né, juntar a equipe UBS, né, juntar as equipes e trabalhar em articulação. Acho que é possível, penso que é possível a gente pensar em articulações em rede. Então, entender qual que é a rede que nós temos aqui, LGBTQIA+, nós temos uma rede, e fazer as articulações necessárias, pensando num possível abrigamento, caso necessário, pensando aonde acionar, né, para que essa pessoa possa ter, sim, a sua expressão de gênero, a sua identidade de gênero preservada, para que essa pessoa ela possa ter autonomia, pensando em quais são os caminhos possíveis, mas que essa pessoa não seja violada ou violentada, né? Me parece que já vem sendo. Então, pensar em um cuidado com a integralidade dessa pessoa, e saúde mental é cuidado. Assim, né? Então, eu acho que é um trabalho aí em junto, né? A gente trabalha em conjunto com as redes. Inclusive, o CRP tem um folder de mapeamento das redes, assim, para pessoas LGBTs, Mãe pela Diversidade. Então, acho que é isso, assim, o que a Paula traz, né? Acolher esse sujeito, identificar como é que é essa demanda e para onde encaminhar se você não não tem, assim, como lidar com essa situação toda, né? LGBT. Então, tem um centro de referência LGBT, tem a rede LGBT, tem abrigamento. Então, assim, identificar, né? Tem o CRAS, tem o CREAS, identificar qual instância que esse sujeito está, qual violação que perpassa aquele corpo, onde ele está inserido. Existe CRAS, vamos acionar assistência para pensar articular aqui com a gente. Lá na Vila CEMIG, que é onde eu fui monitor por 2 anos e estive enquanto estagiário também, a rede, ela é efetiva, ela funciona, assim. Né, a equipe ela se encontra uma vez por mês para pensar em articulações frente aos corpos da própria comunidade, assim. Então, houve essa violação. Qual equipamento pode trabalhar para emancipar e potencializar esse corpo? E aí vai ser CRAS, vai ser CREAS, vai ser centro de prevenção, que aí a gente não fica numa política individualizada, né? Porque só o consultório, de fato, em alguns momentos ele não dá conta, né, de abarcar isso todo. Então, deixar a dica, no site do CRP, lá vocês entram, tem uma aba comissões, Comissão de Gênero e Diversidade Sexual,
Lá tem todos os folders, todos os livros produzidos pela comissão, e um dos folders, ele é o desse mapeamento da rede. Uhum. Ótimo. Tô falando com o microfone desligado. Ah, aí não dá, né, gente? Eu vou ler aqui a penúltima pergunta, porque nosso tempo está finalizando, que é a seguinte pergunta: se uma mulher casada com um homem com filhos e um casamento feliz sente desejo de estar com uma outra mulher, beijar, acariciar, porém não tem desejos sexuais com ela, esta mulher é considerada bissexual? Eu acho que isso tem a ver com o que nós dizemos sobre quem vai se nomear é a própria pessoa. A gente não pode outro sujeito virar para ela e dizer, olha, você é bissexual. Não, a pessoa que sente o desejo, que sente atração, né, que vai conseguir dizer sobre o que ela é. Alguém chega para ela e diz que ela é tal coisa, isso não é viável, né? Assim, isso é o que quem tem que se nomear é o próprio sujeito. E assim, tem que verificar o contexto, né, com essa questão aí, se é uma questão afetiva por uma pessoa em específico, ou se geralmente essa pessoa tem uma atração por outras mulheres em geral, né, tem que ver essa questão. Mas principal é a própria pessoa tem que se nomear, se ela quiser se nomear. Alguém mais quer eu acho que é isso comentar? mesmo, assim, você trouxe com muita leveza sobre isso. Acho que a pessoa, ela tem que nomear, até porque, gente, dentro dos LGBTs, QIA+, tem as pessoas assexuais, ela pode ser assexual em relação a uma mulher, ela pode estar heterossexual, então, assim, é muito, a gente tem uma mania muito grande de querer colocar em caixas, né, e de talvez tentar reduzir a pessoa, igual o médico faz, assim, ó, a pessoa transexual chegou aqui no consultório com dor de cabeça, com certeza é proveniente da redesignação sexual, às vezes nem é, na maioria das vezes nem é, assim, a pessoa tá com dor de cabeça. A transexualidade, para a pessoa em si, nem é um problema. Então, a bissexualidade, ser assexual, ser bissexual, ser heterossexual, se for o problema que está adoecendo aquele paciente, pergunta mesmo, mete bronca, vamos nomear, vamos trazer para a consciência, vamos falar. Se não for, é tentar com a máxima naturalidade, assim, até porque aí já entra também numa questão de relacionamento aberto, que hoje existe outras formas de se relacionar, e talvez não necessariamente que a pessoa está numa relação aberta, ela tem que estar envolvida sexualmente com os dois sujeitos, ou com mais de dois sujeitos, se for poliamor, a pessoa, né, então acho que a gama é muito grande, assim, então na dúvida, se o corpo não expressou de uma forma muito nítida, pergunta. E aí eu fico pensando, assim, da mesma forma, né, como o Breno colocou, a pessoa ela pode nomear a questão da sexualidade, da relação com o outro, com a outra. São pactos, né? A gente faz pactos com os nossos parceiros, parceiras, quantos parceiros, quantas parceiras, quantas formas de amar são possíveis. A gente vai pactuando. Então, assim, isso aí cada um dá o nome que quiser dar. Então, E é só difícil uma de... coisa também, que assim, uma dica de leitura, a história de Severino e a história da Severina. Porque o Ciampa, ele traz, assim, essa questão da identidade fluida, identidade que ela não precisa ser sanada, né? A gente está em constante metamorfose. Se talvez rotular o sujeito, se ele é bissexual, se ele não é, pode ser que gere um adoecimento psíquico, porque a pessoa ela vai se sentir pressionada a se identificar com alguma orientação sexual, identidade de gênero, né? E às vezes, assim, a pessoa só quer ser fluida, para ela não é um problema. Então, assim, ler Ciampa, gente, eu acho que independente da área que a gente está, eu falo de Ciampa porque eu amo psicologia social, mas eu acho que ajuda a gente a ampliar a nossa mente, literalmente, para as práticas psi, sabe?
Não binarismo também, né? Então, Muito bacana a resposta de vocês. Muito obrigada. Agora vamos para a última pergunta para a gente finalizar o nosso encontro, que é uma pergunta da Natiele Alves. Pensando no que a Paola disse sobre o bode expiatório e sabendo em como esse lugar é adoecedor, fica a reflexão que o Breno nos trouxe. Acho que uma das grandes perguntas para refletirmos é: o que podemos fazer enquanto profissionais psi para modificar práticas que por vezes perpetuam o apagamento de alguns segmentos da população? Acho que é uma reflexão muito interessante para a gente finalizar esse nosso encontro. E queria ver com vocês se vocês gostariam de comentar sobre essa pergunta-reflexão. Sobre o papel da psicologia. Querem comentar? Eu tive uma pequena dificuldade de entender o final. Você pode falar o final de novo para mim, Lorena? Por favor. Posso, Depois do vamos bode lá. expiatório. Vamos lá. Vamos de novo. Isso. Tem que ver se está ouvindo direitinho, né? Com essas novas formas aqui. Acho que uma das grandes perguntas para refletirmos é: o que podemos fazer enquanto profissionais psi para modificar práticas que, por vezes, perpetuam o apagamento de alguns segmentos da população? Seria Bom, no... eu acho que é o que eu trouxe no início, assim, né? Acho que primeira coisa é implicar-se no meio do seu processo enquanto profissional, acolher porque a gente não vai ter uma coisa pronta e acabada, sabe? Falar sobre gênero, diversidade sexual, infelizmente não tem um caminho a ser seguido de que é o correto ou de que vai ser o mais assertivo, assim. Eu acho que é na prática mesmo. Então, se você está colhendo esse corpo e está potencializando esse sujeito, tirando ele, inclusive, do lugar de bode expiatório, dessa culpa, desse processo todo, eu já acho que é um caminho de não apagamento. Agora, se você reforça alguns lugares, se você coloca o sujeito em alguns espaços que gera esse adoecimento, eu acho que aí é apagamento, né? Então, acho que é o que eu falei também no início, assim, acho que a gente quer fazer grandes coisas, assim, a gente é psicólogo, a gente tem que mandar o sujeito evoluir em X, gente, o mínimo, assim, acolhimento, afeto é uma prática que é revolucionária e que não produz e reproduz apagamento, né? Eu posso, olha, vamos aqui pensar em meios de sair desse apagamento. Cara, você está dando a mão pro seu paciente, assim, você está colhendo seu paciente, né? Então, eu penso nesse viés, né? eu vou, muitas vezes, no consultório, eu já trabalho um tempo com a clínica, o paciente ele chega trazendo N questões e colocando todo um peso em cima dele. E aí é interessante quando se tem uma escuta que não patologiza, que tira esse peso, assim, no sentido que vamos dividir e entender que esse peso não é apenas seu. Dando alguns exemplos, esse peso não é só seu. Isso aqui não diz respeito só a você. Colocando alguns exemplos aleatórios. Enquanto profissional da psicologia, além da gente ter um código de ética, que é importantíssimo a gente pensar que o sujeito, ele tem facetas, ele está imerso ali como sujeito social, a gente pensar nos direitos humanos, essas questões, como o Breno falou, questão do afeto, do acolhimento, escutar, validar
aquela dor, validar aquele sofrimento, ter uma escuta para além, entender a complexidade que tem ali naquela pessoa que chega diante a você. Não é só um recorte, entende, de um livro. Não é só apenas. Vou colocar alguns exemplos, assim, bem aleatórios. Não é apenas uma mulher histérica, entende? É uma mulher que tem uma história, que tem isso, que tem aquilo, que tem um recorte social, que traz essa. Escutar. Nós temos que escutar histórias e entender a subjetividade, entender recortes sociais, entender os atravessamentos, independente da perspectiva. Eu trabalho com psicanálise, mas eu entendo a perspectiva social. A minha escuta tem atravessamento. Isso independe da perspectiva de atuação. Eu entendo que qualquer pessoa que chega para mim, ela tem algo ali. Ela não é apenas neurótico, psicótico e não. Ela, para além disso, ela é alguém imerso numa sociedade, alguém que tem N questões que a atravessam, alguém que vem da família tal, alguém que tem uma história. Não patologizar e colocar dentro de uma caixa e fechar, é isso e acabou. Que aí sim eu coloco todo o apagamento de uma história e invalido aquela pessoa. E aí eu produzo novamente patologias e esqueço dessas patologias sociais, nas quais eu também sou responsável enquanto agente da saúde. E por fim também, É a última isso. coisa que eu vou falar, gente, juro, eu acho que o CFP também produz resoluções orientativas, tanto CFP, tem algumas coisas que o CRP também produz, que eu acho que ajuda a gente a ter essa prática, assim, ética, sabe? A gente acha que, o que eu preciso para não pagamento, não reproduzir pagamento. A gente acha que é muita coisa, não é assim. Então, as resoluções também, elas nos orientam em como atuar frente a esses corpos, né? Então, tem a resolução 0199, que para atendimento às homossexualidades, e a 0118, né, atendimento às pessoas transexuais e travestis, que elas falam bastante disso também, assim. Ótimas colocações, muito obrigada pela fala de vocês. Acredito que o fato de nós estarmos aqui hoje discutindo sobre isso também contribui pelo não apagamento dessa população, e sim para discutir juntos formas de lidar com essas questões, porque realmente, se a gente vive numa sociedade em que, desde a infância, esse é um tema que é silenciado, não tem como a gente chegar enquanto profissionais, inclusive dentro da academia, né, esse tema não é tão discutido, não tem como a gente entrar sabendo, né? Então, a gente tem que se capacitar constantemente e procurar saber sobre essas questões que nos cercam, que fazem parte da nossa existência. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, através dessa discussão. Né? Foi muito bacana, muito legal estar com vocês. Agradeço imensamente a presença das nossas convidadas e convidado, Breno, Paola, Cel, que teve que sair mais cedo, mas já propôs aí outros momentos. Agradeço a presença de cada um que esteve com a gente até agora. E muito obrigada, até a próxima. O CRP agradece e a Carol deixou aí o site do CRP para o site, as redes sociais, para a gente estar acompanhando. Bom? Eu também queria agradecer, gente. Muito obrigado pela participação de todos, pela construção horizontal, Lorena pelo convite, CRP pelo espaço, Paola e Cel pelas construções maravilhosas e afetos. Só um beijo grande.
Um abraço. Também vou agradecer. Gratidão, Lorena, gratidão, Breno, gratidão, Celso, CRP. Que delícias de troca. Muita gratidão a todos aí que participaram. Muito bom mesmo. Esse espaço de construção. Muito legal. Muito obrigada, viu, gente? Cada um aí. Muito bacana. A Caroline mandou mensagem no chat, agradecendo também. Haverá certificado, sim. A Amanda perguntou, será enviado para o e-mail em que vocês fizeram a inscrição, tá bom?